bonecas possuídas por espíritos malignos, caixas que aprisionam demônios, cadeiras capazes de tirar a vida de pessoas, entre outros objetos considerados amaldiçoados, que são capazes de causar calafrios até nos mais corajosos. Tudo isso no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Mistério Desconhecido. No vídeo de hoje você irá conhecer os 5 objetos mais amaldiçoados do mundo. Caixa de Book. O caso envolvendo essa macabra caixa teve início em setembro de 2001, quando Kevin Manis, proprietário de uma loja restauradora de móveis, procurando por novos produtos em uma venda de garagem, ele acabou se interessando por uma antiga caixa de vinho que pertencia anteriormente à falecida esposa do senhor, a Vela, organizador da venda. A sua neta, que possuía certa afeição pelo objeto, acabou negociando a caixa com o senhor Kevin, mas o alertou para que nunca abrisse o objeto. Para a garota havia um espírito maligno na caixa, conhecido no folclore judeu como Tibuk. Segundo ela, a caixa nunca foi aberta e ela não fazia ideia do que tinha lá dentro da caixa, pois a caixa ficava dentro do quarto de sua avó e ninguém tinha permissão para se aproximar dela. Tendo isso em mente, você abriria a caixa e manteria ela fechada? Pois bem, o senhor Kevin não conseguiu conter a curiosidade e abriu a caixa. De início nada aconteceu no momento da abertura. Ele apenas encontrou um centavo, uma mecha de cabelo castanho e outra de cabelo loiro, e um escrito de Shalom, em hebraico. Porém, apesar de nada ter acontecido no momento, coisas estranhas começaram a acontecer na casa do restaurador. Luzes acendendo, barulhos estranhos. Após isso, o homem passou a caixa para outro dono, que passou para outro e outro. Todos os donos da caixa afirmaram que assim que receberam o objeto experimentaram as mesmas experiências que Sr. Kevin experimentou. Algumas casas foram incendiadas sem motivo aparente algum. Além disso, os donos se queixavam de pesadelos frequentes. Um cheiro de amônia muito forte e característico é sentido na caixa até hoje, mesmo ela tendo sido aberta há muitos anos atrás. A história envolvendo a caixa é tão assustadora que deu origem até mesmo um filme. O filme Possessão de 2012 conta a história de uma menina que é possuída por um demônio, após abrir uma caixa que prendia o espírito maligno. E você teria coragem de ter um objeto desses em casa? Cadeira da Morte. Segundo a história que é contada, é que a maldição da cadeira começou em 1702, quando o assassino condenado à morte, Thomas Busby, rogou uma maldição no objeto. O último desejo do condenado à morte teria sido ir almoçar em seu restaurante preferido, pedido esse que foi atendido. Após apreciar a satisfatória refeição, Thomas se levantou, apontou para a cadeira e disse, em voz alta, todos aqueles que se sentassem naquela cadeira depois dele teria a morte repentina como destino. Assim como ele iria encarar alguns minutos após aquele almoço. Depois daquele momento, vários acontecimentos estranhos começaram a acontecer com as pessoas que se sentavam na cadeira. Algumas testemunhas do local afirmavam que quem se sentava na cadeira nunca mais retornava ao estabelecimento. A partir daí, a fama da cadeira começou a se espalhar, e a histeria a respeito da cadeira tomou níveis tamanhos, que hoje, a chamada Cadeira da Morte, está exposta em um museu de bizarrices, a 5 metros do chão, para que ninguém consiga se sentar nela. Mas antes de continuarmos o vídeo, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para dar aquela força e ajudar o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. Estátua amaldiçoada às mulheres de Lembe. É uma estátua esculpida em calcário descoberta em 1878 em Lembe, no Chipre, embora ela teria sido confeccionada por volta de 3500 a.C. Segundo os historiadores, ela representa a entidade conhecida como a deusa da fertilidade. Mas o que torna esse objeto amaldiçoado? Bom, a história por trás desse objeto começa quando, depois de ser adquirida por Lord Ponte, em 6 anos de posse da estátua, todos os 7 membros da família tiveram mortes misteriosas. Os 2 donos seguintes da obra de arte, Ivor Manucci e Lord Thompsonwell, bem como seus familiares, também faleceram em um curto período de tempo após comprarem a escultura. Porém, se você acha que lista de suas vítimas acaba por aí, você está muito enganado. O quarto comprador, Sir Alan Beaverbrook, faleceu junto com sua esposa e 2 de suas filhas. Assustados com as coincidências, os 2 herdeiros sobreviventes dos Beaverbrook resolveram doar a estátua para o Museu Real da Escócia, em Edimburgo, onde ela permanece até hoje. Você acha que as coisas estranhas pararam de acontecer quando a estátua foi parar o museu? E é aí que você se engana. Ela ainda fez mais uma vítima.
Logo após um item chegar ao museu, o chefe da seção na qual o artefato foi armazenado faleceu repentinamente. Apesar de nenhum curador ter admitido as propriedades supernaturais da escultura, ela foi colocada em um domo de vidro e há muitos anos ninguém a manipula. E foi por tudo isso que a obra foi apelidada de A Deusa da Morte. E aí, o que você acha disso? São só coincidências ou realmente tem algo de sobrenatural? Deixe nos comentários a sua opinião. O espelho maldito de Myrtles Plantation. Não é segredo para ninguém que os espelhos causam medo em qualquer pessoa, ainda mais à noite. Mas imaginar que tem um espelho associado a acontecimentos estranhos causa ainda mais calafrios. Esse é o caso do espelho de Myrtles Plantation. Segundo conta a história, o que torna esse espelho um dos objetos malditos e mais assustadores de todos os tempos é a possibilidade de existiram espíritos presos nele. Um dos fantasmas mais famosos do espelho é Sarah Woodruff, além de seus filhos, que perderam a vida após um envenenamento. A construção onde fica o espelho tem ligação com pelo menos 10 assassinatos e acontecimentos paranormais. A justificativa para isso é a casa ter sido construída em cima de um antigo cemitério indígena. Porém, os fatos que tornam o espelho da casa famoso envolvem figuras humanoides e vultos que testemunhas afirmam que eram refletidas ali. Marcas de mãos em sua superfície também são muito recorrentes, mesmo que ninguém tenha tocado no espelho. Eu não sei vocês, mas eu que não quero nem chegar perto de um espelho desses. Ainda mais com esse histórico. Annabelle, a boneca possuída. Você provavelmente já deve ter ouvido falar da Annabelle ou até mesmo assistindo um dos 3 filmes baseados na história dessa boneca. Acontece que os filmes são somente ficção. Até mesmo a boneca utilizada no filme não se parece nem um pouco com a da história real. Annabelle é considerada por muitos como o objeto mais amaldiçoado do mundo. E não é para menos. A história envolvendo essa boneca é uma das mais macabras que já vi. Segundo a história, tudo começou quando uma estudante de enfermagem, Donna, ganhou a boneca de presente da mãe e a deixou e passou a deixá-la de enfeite em cima da cama. Alguns dias após ter ganhado o presente, Donna começou a notar que a boneca sempre aparecia em lugares diferentes e junto com ela, recados com mensagens enigmáticas, que a garota suspeitava que fossem escritas com sangue. Tudo, aliás, era escrito com uma letra tipicamente infantil, pedindo socorro. Com os acontecimentos frequentes, Donna ficou com medo e chamou um padre, especialista em exorcismos, para ajudar a desvendar o caso. Ele de início suspeitou de possessão demoníaca, mas suas tentativas insistentes em mandar embora o espírito maldoso não adiantou. Um casal muito famoso na época, donos do tal Museu do Ocultismo, assumiram o caso. No final, eles acharam melhor trancafiar a boneca, para que ela não tivesse mais nenhum contato com humanos e não pudesse mais causar problemas. Hoje em dia, Annabelle tem um espaço reservado no museu e ninguém pode se aproximar demais desse objeto. A boneca possuída virou relíquia do Museu do Ocultismo, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde está longe de ser pivô de mais acontecimentos bizarros. E esses foram os 5 objetos mais amaldiçoados do mundo. Até o próximo vídeo.